E aí, já vem chegando, que bom que você está por aqui. É sua primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer, eu sou a Mi, você está no Bússola de Luz, que é o seu canal de tarô, despertar da consciência e autoconhecimento. E por fim, chegamos em abril e vou mostrar aqui para vocês uma leitura de caminho. Qual o melhor caminho para você que tem Sol em Câncer ou Câncer forte no mapa? Vamos entender. A leitura ela vai começar trazendo qual é a sua energia inicial no mês de abril, a energia que migra de março para abril e por que você está vibrando nessa frequência. Entendendo aí o seu ponto de partida, eu vou pedir um direcionamento para o universo, porque o universo, a vida quer mostrar para você qual que é esse melhor caminho. Esse caminho que faz mais sentido para o seu propósito, que está mais conectado com a sua alma, porque é sempre para lembrar que a vida e o universo conspiram ao nosso favor. E aqui é aquele direcionamento, aquele guia para você ir por um melhor caminho. Não significa que não haverão pedras, mas que é um caminho que além dos aprendizados, você vai poder encontrar as flores. Então é isso. Sem mais delongas, vamos já começar com essas informações. Eu vou começar aqui buscando entender com que energia você que tem o Sol ou em Câncer ou Câncer forte no mapa começa o mês de abril. Uau! Eu já tinha meditado, pedi 3 cartas e elas vieram assim, juntas. 8 de paus, Pagem de espadas e Pagem de ouros. Muito bem. Aqui nós estamos falando de muita comunicação, não é mesmo? 8 de paus, que indica comunicação, até comunicação a longa distância. Pagem de espadas, que é uma comunicação mais de resolução, mais de eu preciso ser sincero aqui com você. E o Pagem de ouros, que é aquela comunicação voltada para um ganho, para um direcionamento maior, para um entendimento. Então deixa eu entender por que vocês estão assim, pra gente começar falando a energia do ponto de partida de vocês. Três cartas do universo. Uau! Rei de copas. Certo. Enforcado. Virou aqui. E a justiça. Eu entendo aqui que vocês estavam amadurecendo uma ideia, amadurecendo uma vontade de conversar com alguém sobre uma situação que precisa ser ajustada. Eu vejo aqui vocês muito querendo uma conversa assim um pouco mais profunda, uma conversa de resolução, porque vocês começam a entender que a relação tá pronta, a situação tá pronta. Esse Rei de Copas aqui me deixa muito forte que, bom, nós estamos maduros emocionalmente, eu me sinto pronto para isso. Só que eu preciso alinhar essas expectativas porque, apesar de eu me sentir pronto, é como se eu entendesse que a outra parte ainda tivesse pontos para ajustar,
porque eu não entendo essa mesma entrega. Eu vejo que é uma situação que vocês enxergam que não está caminhando da forma como vocês gostariam, e vocês começam o mês com uma vontade de ter uma conversa franca, uma conversa esclarecedora, e uma conversa com muito intuito de fazer com que as coisas elas evoluam, né? Que elas entrem num patamar diferente. É como se você estivesse observando a situação, falando assim: eu sinto que nós estamos prontos para dar um passo maior, mas eu vejo que você ainda não consegue se entregar o suficiente, né? Você não consegue ser claro para mim, né? E eu preciso equilibrar esses pontos. Eu entendo que conversando é que a gente se entende, né? Através desse diálogo, eu sinto que as coisas vão caminhar, né? Nem que seja para um encerramento de ciclo. E aí nós vamos entender um pouquinho mais o direcionamento do universo. Mas eu sinto muito a maioria de vocês iniciando com essa sensação do quanto é importante ter uma conversa de ajuste, porque é algo que vocês entendem que é promissor, né? Era essa palavra que eu estava tentando buscar aqui na minha memória RAM para falar. Eu sinto que é promissor, então eu preciso ser franco e dizer isso que eu tô sentindo. Eu sinto que já estamos no ponto certo, né? E aqui a gente pode estar falando tanto de uma conversa de uma relação, uma conversa profissional. Eu quero conversar com o meu gestor, falar que eu entendo, que eu já estou preparada para subir um nível, mas que eu tô ali me dedicando há muito tempo e eu não sinto as coisas saindo do lugar. Tudo continua parado apesar dos meus esforços, né? Então, eu quero esse diálogo, e eu entendo que essa conversa franca, eu vou dizer como eu estou sentindo esse momento, e eu vou poder entender o que o outro também sente, porque a carta da justiça aqui me fala essa sua intenção de ajustar, para que seja realmente uma conversa para você escutar e entender o outro lado, e saber por que o outro lado não está entregando isso que você sente, por que as coisas não estão caminhando da forma como você entende que poderiam, né? Porque esse Rei de Copas me fala assim: há uma estabilidade para que isso aconteça. O Rei de Copas é assim: eu já me sinto pronto, eu já tenho maturidade o suficiente para trabalhar essa questão. É algo que eu quero muito, me vem muito essa sensação. Eu sinto muito forte aqui no meu coração que isso vai ser bem sucedido, mas as coisas não estão andando e eu preciso entender o porquê. Então é muito uma conversa de entendimento para algo que está parado e estagnado, crescer, que no seu ponto de vista tem essa possibilidade. Você já sente você pronto para isso, ou vocês prontos para isso, ou a situação o suficiente amadurecida para que haja uma elevação, né, para que você consiga desenvolver ela para um nível acima, e você não entende que a outra parte está fazendo da mesma forma. Eu quero só frisar aqui um ponto importante, que quando a gente faz leituras, e sempre tem, como a vida é a arte do encontro, sempre tem uma troca ali interpessoal. Então, tentem reparar se às vezes eu não estou falando de forma espelhada, invertida, porque às vezes acontece. Às vezes eu não estou falando de você, do outro e vice-versa, né? Então, tá tudo bem se isso acontecer, só troquem os papéis, tá? Agora vamos entender qual que é o direcionamento do universo para você que tem Sol em Câncer para esse mês de abril. Quatro de espadas. Rainha de espadas. Tá. Muita estratégia, né? Vá com calma, esse 4 de espadas. Faça uma pausa e pense numa estratégia positiva. Muito isso. Vamos ver a outra carta. Página de inspirações. O universo está dizendo aqui para você fazer uma pausa antes de buscar essa conversa, porque é importante você acalmar o seu coração, né? Você estava enxergando essa situação como está pronto
já é tempo suficiente, mas talvez haja alguma coisa que você não esteja conseguindo enxergar com clareza, né, de forma mais imparcial, porque eu vejo que você está também com as suas emoções à flor da pele sobre essa situação. Então, o universo fala, vai com calma, dá uns passinhos para trás, volta umas casas e olha essa situação por uma visão imparcial e tenta olhar para o outro, né, para como o outro está enxergando isso, para você entender porque as coisas não estão caminhando. E na hora de propor essa conversa, deixa para propor quando essa poeira estiver baixado, porque é uma conversa que precisa ser leve, tranquila. E essa conversa aqui com o pajem de inspirações, que é o pajem de paus, vai vir insights muito importantes, vai vir aí resoluções muito positivas. Eu sinto que sim, o universo diz que é muito importante que essa conversa aconteça, mas ele só pede para que você deixe ela para um pouquinho para depois, no momento em que você sentir que a poeira baixou aí dentro de você, que as emoções já estão mais equilibradas e que sim, né, você precisa enxergar de forma imparcial, né, não tão envolvido emocionalmente, para que você entenda e possa fazer uma escuta passiva. Eu vejo aqui com esse pajem de paus, o universo dizendo que sim, essa conversa é importante, ela precisa acontecer, porque dela você vai ter ali inspirações, né? Como diz a própria carta aqui nesse tarô que eu adoro, que é o tarô das musas. Insights importantes, direcionamentos, luz, claridade, tudo ficando às claras a partir de uma conversa, mas não é para agora, né? Segura um pouco a emoção. E aí não importa a hora que você estiver assistindo, se tiver passado um pouquinho, esse vídeo sempre chega na hora que precisa chegar, então ele já vem com esse sentido para você. Calma, acalma a emoção, faz esse descanso, toma esse banho aqui para acalmar, deixa a poeira baixar, que nesse momento em que a poeira baixa, você consegue enxergar tudo com muita clareza, objetividade, imparcialidade, para que a conversa seja estratégica, para que dessa conversa tenha um ganho positivo. Senão você vai com as emoções ali em destaque e talvez não consiga absorver tudo o que você vai precisar absorver dessa conversa. Sinto bem dividido aqui, uma parte falando de uma relação afetiva, uma parte falando de alguma conversa importante com algum amigo, alguma pessoa da família, e uma parte falando de conversas para ganhos na vida profissional. Então, adapte aí a sua situação, porque eu vejo uma orientação bem eclética nos campos da vida aqui, para vocês do Sol em Câncer. Agora vamos entender por que o universo quer que você vá com calma, vá devagar aqui, que não espere um pouquinho, volte umas casas, descanse o coração. Pedi 3 cartas e elas vieram 4. Tá. A força, As de copas, 3 de copas e a Imperatriz. Porque é importante que você vá para esse diálogo com um controle emocional, porque algo muito promissor vai acontecer dessa conversa. É como se essa conversa ela iniciasse um novo caminho nessa relação, seja ela de qual tipo. Vai ser uma conversa muito promissora, que algo vai se transformar e que você vai sair com o seu coração leve. E você vai querer entregar mais para isso, sabe? É como se você estivesse querendo conversar, porque você entende que as coisas já estão prontas e você vai perceber nessa conversa que ainda tem um tempo para que algumas coisas se ajustem, escutando o outro, indo de coração aberto, indo com essa leveza, deixando a parte mais emocionada, né? Esse impulso de querer falar tudo que tá sentindo agora. Eu tô engasgado, né? Eu vejo você, eu tô engasgado para ter essa conversa e
você precisa voltar as casas para trás porque é uma conversa promissora. E é importante que você esteja equilibrado emocionalmente, porque dali surge uma oportunidade incrível em que você vai se sentir renovado. Um renovo vem a partir dessa conversa, por isso é importante dar esse tempinho. E como os cancerianos e as cancerianas fazem isso, universo? Dá um direcionamento pra gente. Ó, Cavaleiro de Ouros, encontrando o melhor momento. Você vai, na hora que faz esse respiro, dá essa acalmada. O Cavaleiro de Ouros é aquela pessoa que dá um passo de cada vez. Então, no momento em que você volta as casas para trás e deixa essa poeira baixar, você vai ir devagarzinho construindo a oportunidade para ter essa conversa no melhor momento. Que bacana. Mais 2 cartas. Rainha de Copas. É isso. Espera que eu já explico. Esse 7 de espadas aqui, ele me fala que você precisa fazer esse passo para trás, porque tem algo que você não está enxergando, que não está claro nessa situação, e que se você vai nesse impulso, você acaba entrando numa frequência de autossabotagem. A Rainha de Copas é aquela que ela tem uma paz, uma tranquilidade e uma estrutura emocional tão grande que ela não se movimenta no impulso para nada, porque ela tem aquele controle emocional que ela sabe que quando ela entrega amor, ela recebe amor. Quando ela entrega girassol, ela recebe girassol. Então esse impulso só serviria para você atrasar esse processo lindo que tá aqui dizendo que vai acontecer a partir dessa conversa, né? Seria muito, se você for com calma, vai devagar, porque se você for rápido, você não vai conseguir ter o retorno que você vai ter se você esperar e for num passo gradativo, para que não saia ali uma conversa um pouco mais quente do que precisa ser, sabe? Com os ânimos exaltados, como a gente diz, né? Então, como fazer isso? Devagar, entendendo que tudo tem um tempo certo de acontecer e que quando você espera esse tempo certo, o retorno vem e, se não, acaba sabotando uma grande oportunidade que está sendo preparada a partir dessa conversa. Uau! O caminho é o diálogo depois de um momento de reflexão para os cancerianos. Tá, e quais serão os desafios? Tá tudo muito colorido, florido, mas a gente quer entender qual que é o desafio de seguir nesse passo. Hierofante. Já entendi, já vieram tantas informações aqui, só com uma carta. Cavaleiro de Paus de novo. Ah não, ali era página, desculpa. Entendi. 4 de Copas. O desafio aqui é você ter confiança que isso vai te dar sim o retorno. O Hierofante também é uma carta que fala sobre algo atingindo um nível maior. É uma carta de alguém que tem o poder de se comunicar muito bem, né? É a carta aqui do Papa, e o Papa é aquele comunicador, é aquela pessoa que é referência, né, na parte espiritual. Então aqui me diz muito sobre o maior desafio para vocês é entender que vale a pena esperar o momento certo, o momento em que os ânimos estiverem tranquilos, para que seja algo leve, descontraído e não uma conversa em que você vai ali carregando as suas frustrações, carregando os seus medos, porque eu vejo que aqui, enquanto você não conseguir colocar isso para fora,
você vai sentir para baixo, você vai sentir que tá faltando alguma coisa. É aquilo que eu falei no começo. Quando a gente tá engasgado, a gente não vê a hora de colocar para fora. E aquilo, de certa forma, vai ficar remoendo. Então, o universo está pedindo para você tenha aquela tranquilidade de saber que é só para você esperar. Porque quando você aceita que tudo tem um tempo certo, quando você confia nos processos, tudo sai de uma forma melhor do que você imaginava. E quando você vai no passo da ansiedade, por medo de que as coisas não saiam como você quer, há uma tendência de que a situação perca o brilho, sabe? Quando a gente caminha rápido demais, a gente não tem a chance de ver a paisagem, e o universo tá dizendo que tem algo que é importante você ver e entender e absorver dessa situação para você conseguir conversar e ter uma boa recompensa. Então é isso, o desafio é a confiança de que há um tempo certo e que ele vai chegar aos poucos. Eu vejo que mais pro final do mês de abril, então você imagina, né? Nós estamos falando aqui que você começou o mês de abril assim, querendo conversar, e vai precisar esperar ele pelo menos até o final do mês. Para alguns, para outros é um pouquinho mais, aí depende de cada situação. Mas eu entendo que é mais pro final, do final de abril para frente. E vamos entender qual que é o conselho final aqui do universo para você, de Sol em Câncer. A sacerdotisa, né? Mantenha-se tranquilo, não é hora de se expressar, uma energia totalmente passiva. Peraí que caiu a carta, vou pausar pra pegar, tá? A carta caiu, eu aceitei. Senti força nessa carta. Ai, desculpem. Veio o 4 de espadas. De novo. Começa com a mesma mensagem, termina, aliás, com a mesma mensagem do começo. Mais uma carta, universo, por favor. Temperança. Não se movimente antes do tempo. Fique tranquilo. Deixa eu pegar mais uma carta aqui com esse oráculo que eu adoro. Para a mensagem final. Olha a carta que vem. Graça e gratitude. A gratidão, através da gratidão, a alegria se expande. Entendi. Deixa eu ver mais uma aqui. A gente finalizar a leitura em grande estilo. É essa, né? Tá. É pra você... Desculpa. Essa carta fala nostalgia, foque no aqui e agora. É pra você ir com leveza, né? É pra você entender que tudo tem o tempo certo. Não é pra você agir precipitado. A gente só tem cartas dizendo que não é a hora de você colocar essas ideias pra fora. Há um tempo em que elas precisam ser maturadas. Eu vejo que o universo pede para que você se desconecte de uma situação do passado em que você perdeu uma oportunidade porque você não falou. E aqui a gente vê um processo diferente, que as coisas elas precisam, para que elas cresçam, elas precisam acontecer no momento certo, né? A árvore ela tem um tempo para que ela consiga. A macieira ela não dá maçã assim que você planta. Então, esse tempo vai ser importante para que a recompensa seja uma recompensa sólida, para que haja um processo de reciprocidade, que eu vejo muito aqui, né? Essa conversa ela é muito importante, ela não pode ser feita no calor do momento e não é para você ficar preso a alguma situação
do passado que te assusta, né? É como se você precisasse resolver isso logo, porque no passado você deixou as coisas de lado, não tomou as rédeas, não colocou a conversa e você sentiu que perdeu. E aqui o universo fala, não é para você se comparar àquela situação de antes, algo que já aconteceu, não. É uma outra situação e agora eu tô pedindo para que você tenha essa sabedoria de esperar, porque eu vejo assim que talvez a conversa nem seja pro mês de abril, tá? Cada um vai sentir e assim, se conectem com a intuição e com a sabedoria de vocês para vocês encontrarem esse momento certo, porque eu vejo que é um longo prazo, né? A carta da temperança me fala de um pouco mais de tempo. Então, esperar é importante. Enquanto isso, o universo fala que já foque, já coloque ali os seus pensamentos como se tudo fosse transmutar e ficar positivo. Quando a gente se alinha à energia de gratidão, de contemplação, de agradecer que o universo quer sempre o melhor, que as coisas sempre acontecem para o nosso melhor e que você sempre está no lugar certo, né? Tudo está certo como está. E não estou falando aqui de uma questão de comodismo, estou falando aqui de aceitação, de que ao invés de você reclamar disso que aconteceu, você enxergar, essa situação com leveza, com gratidão e ter a confiança, né? Igual a carta do Hierophante aqui, ter a confiança de que você está sempre preparado para ter essa conversa no melhor momento, no momento oportuno, no momento em que da conversa sairão frutos. Então é isso para você do signo de Câncer. O caminho é sim o diálogo, mas esperar a hora certa, esperar maturar tudo isso que você está sentindo dentro de você, porque a conversa é importante, mas não é para agora. E se você gostou, se fez sentido para você, vamos fazer uma troca de energia. Peço que você deixe seu like e se você quiser ter informações de outras leituras que virão aí semanalmente, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações para você receber a informação das próximas mensagens e nós nos encontramos na próxima leitura. Um beijo!